como o presidente Jair Bolsonaro sai dos atos realizados nesse 7 de setembro no Rio de Janeiro e também no Distrito Federal. E como estão as campanhas em Minas Gerais, especialmente nessa semana de sabatinados aqui da Sempre Editora e do jornal O Tempo. A gente traz isso e muito mais para você que nos acompanha agora no 3 sobre os 3. E para começar a nossa conversa nesse pós-7 de setembro, está aqui conosco, em frente a mim, não ao meu lado, Rodrigo Freitas, nosso âncora do Super N primeira edição. E aí, Rodrigo, tudo bem? De fronte. Tudo bem, Guilherme? Muito bom estar com vocês aqui mais uma semana para debater. E olha, o que não falta é assunto, uma semana muito quente na política. Certamente, na política nacional e na política local. É verdade. E para também abordar esse nosso pacotão de assuntos nacionais e também aqui das Minas Gerais, Ricardo Correia, diretamente de Brasília, editor-chefe de O Tempo. Oi, Ricardo, como vai? Olá, Guilherme, Rodrigo, um prazer mais uma vez conversar com vocês. E a gente acabou de começar esse podcast, né? E eu já estou aí na janelinha, né? Já sentei na janelinha. Vocês devem estar me vendo, para quem está acompanhando aí pelas plataformas de vídeo, né? Estou aí dessa janela acompanhando vocês que estão em Minas Gerais. Certamente. Literalmente uma janela. É literalmente no caso do Ricardo. E para, claro, o nosso ouvinte que quiser, nosso ouvinte / internauta, e o nosso ouvinte há de nos perdoar aqui, especialmente talvez a mim e ao Rodrigo, que estamos mais habituados ao rádio e menos ao vídeo, nós não temos a mesma pujança e a mesma qualidade estética de Ricardo Correia, sempre disponível em Brasília. Então, por vezes, a gente vai falar assim de você ouvinte, mas interprete como nosso internauta. Você que nos acompanha pelas redes sociais, que pode aí escolher o melhor tocador de podcasts para qual você prefere utilizar o seu conteúdo, fazer durante a academia. Quando quiser, é só procurar pelo 3 sobre os 3 nas principais plataformas que vai nos encontrar e também em otempo.com/podcast. É só procurar a gente por lá. Apesar de não termos a mesma compreensão física e a mesma beleza de Ricardo Correia, nós temos uma outra característica. Nós dois somos jornalistas de peso. Literalmente. Diria sabiamente. Eu espero que vocês estejam falando só sobre o cenário aqui atrás, viu, gente? Que seja apenas sobre o cenário aqui atrás. Tá? Certamente a referência é essa, viu, o Ricardo Correia? Aproveitando o cenário que está aí atrás de Vossa Senhoria, vamos fazer aí um movimento no temporal para sua avaliação sobre como esteve esse cenário e boa parte aí da esplanada dos ministérios, de Brasília de uma maneira geral, nos atos de 7 de setembro. Com que saldo saímos desse dia, e em especial para o presidente, candidato à reeleição Jair Bolsonaro, fazendo mais uma mobilização em torno dessa data muito específica e muito cara à campanha dele? Com motivos para comemorar e outros de preocupação, né? Eu acho que como principal ponto para ele comemorar a quantidade de gente, que embora tenha sido bem menor do que 2021, foi muito expressiva e registrou uma foto muito grande. Pelo menos aqui em Brasília teve menos gente nesse ano do que em 2021, mas como o evento foi no meio de semana, né, isso ajuda a explicar também, não é nem justa a comparação. Os hotéis aqui ficaram lotados em 2021, agora em 2022 teve 92% de ocupação, que é bastante coisa também. Então ele conseguiu uma foto para mostrar para as pessoas e dizer, olha, se você me apoia, pode continuar, que tem muita gente que apoia também. Se você está com vergonha, está constrangido e tal, achando porque eu estou em segundo nas pesquisas, não. Eu tenho muito apoio, muita gente, isso aí suplanta as pesquisas, etc e tal. Ainda que estatisticamente isso não queira dizer muita coisa. Isso é positivo para ele. E eu destaco também o fato de que ele mostrou a força política dele é tão grande que a legislação eleitoral não vale tanto para ele. Porque qualquer que fosse outro candidato que pegasse um evento público, pago por dinheiro público, e transformasse num comício, porque foi isso que aconteceu, teria sido punido pela Justiça Eleitoral e poderia ser até cassado, né? Não poder concorrer. E não vai acontecer com o presidente, porque o TSE não teria coragem de fazer isso, justamente por conta desse apoio popular e dessa capacidade que os eleitores dele têm de se mobilizarem e pressionarem, né? Imagina a confusão que seria se o TSE
dissesse, não, o presidente não pode concorrer porque violou claramente uma regra eleitoral. Então, isso é um ponto positivo, ainda que por linhas tortas, para o presidente da República, mostra essa força. Por outro lado, o discurso não teve nada a ver com o discurso para quem precisa buscar votos dos eleitores de Ciro, Simone e indecisos, né? Eu acho que as pessoas têm que perguntar, o discurso do presidente, ele parece com o discurso que o Ciro e a Simone fizeram para conseguir os votos que eles têm? Eu acho que não. E se não parece, esse discurso não tem como pegar esses votos e puxar automaticamente para o presidente. Então, esse é um ponto negativo também para ele. E a marca que foi deixada, né? Uma marca, essa marca de falar do imbrochável, da comparação entre as mulheres, para quem está buscando um público feminino, é uma marca negativa também, que eu acho que ficou. Eu acho que não era essa marca que o presidente queria deixar para o evento, ou se queria, não é a que deveria, para quem está buscando o eleitor médio e uma melhora no público feminino, né? O que você pensa sobre esse assunto, Rodrigo? E aí queria te perguntar, considerando o cenário de que o presidente precisa de alguma maneira, é claro que as pesquisas estão apontando que o presidente está num movimento de subida em algumas fatias do eleitorado, em algumas divisões relacionadas a gênero, a classe social. Mas o saldo que se tira desse 7 de setembro para o presidente, algo dos atos ocorridos nessa última quarta-feira, eles indicam alguma transposição da bolha que já cerca o presidente de apoiadores ou não? Guilherme, eu volto com o relator Ricardo Corrêa. Eu faço das palavras do Ricardo as minhas e eu acrescentaria o seguinte, o presidente tem uma imensa dificuldade de falar para além daqueles que já o apoiam e isso está ficando cada vez mais evidente, até mesmo quando ele tenta falar para além dessa bolha bolsonarista que já está com ele de qualquer maneira, ele tem dificuldades. Basta ver essa história que o Ricardo lembrou bem agora da comparação entre as primeiras damas, o presidente tentou fazer ali um gracejo, um aceno ao eleitorado feminino e todo mundo sabe que ele patina nesse eleitorado feminino, que ele precisa desse apoio das mulheres, mas a forma que ele escolhe para falar, com jargões que as mulheres que são mais ligadas à militância das mulheres não gostam, a história da princesa, a comparação entre as primeiras damas, mesmo que ele não tenha citado a Janja, mulher do ex-presidente Lula, isso fica muito evidente quando ele cita que a mulher dele é uma mulher de Deus, ele não consegue ir para além daquelas que já o apoiam, daquelas mulheres que de fato são bolsonaristas. E eu ouvi isso ontem de muitas mulheres na repercussão. A gente sempre vai conversando, procura entender o que as pessoas acharam, pessoas que estavam acompanhando. Para aquelas mulheres que não acompanharam, eu peguei um vídeo do momento em que o presidente fala isso e mostrei, falei, olha, como é que vocês avaliam isso? E essa fala até para mulheres que não são ligadas à militância, que não se identificam talvez como feministas, elas viram como uma fala infeliz, logo depois daquele beijo de língua, aquele beijo, um beijo mais caliente, vamos chamar assim, isso dificulta o presidente sair dessa bolha onde ele está. Então, para mim, esse é o aspecto negativo para o presidente da República, que eu penso que depois dessa manifestação do 7 de setembro, pelo menos nesse setor do eleitorado, digamos assim, ele vai encontrar alguma dificuldade, alguma resistência. A imagem de machismo, de uma certa truculência, de um certo oportunismo ao falar das mulheres, eu acho que isso fica muito incrustado, muitas vezes, na cabeça do eleitorado feminino. E o ponto positivo para o presidente da República, Guilherme, diante de tudo isso, penso eu que é o fato de ficar cada vez mais evidente que o bolsonarismo ganhou as ruas. O Ricardo falou muito bem, estatisticamente isso não representa muita coisa, mas fica bem na foto, fica bonito no marketing político. Não tenhamos dúvidas de que o presidente Jair Bolsonaro vai explorar muito isso nas redes sociais, nos programas eleitorais, que fizer de agora para frente, todo o marketing dele vai utilizar. É uma imagem bonita, se você for pensar, uma multidão de pessoas, por mais que o público não tenha sido o mesmo, mas é um público muito considerável no Rio, também em Brasília, em São Paulo, até aqui em BH. Em BH as manifestações são historicamente menores, mas também é um público muito considerável. Evidente que é uma imagem bonita do ponto de vista estético para o marketing eleitoral e isso vai ser usado. E é um fato. A esquerda, ela que durante muitos anos teve esse protagonismo das ruas, em eleições que o Lula ganhou, que o Lula perdeu, a esquerda tinha esse protagonismo de ocupar o espaço público, de ir para a rua, de vestir-se como militância e tal. E mais do que isso, talvez, né, Rodrigo, de ser identificado pelo público, ainda que ele não seja o público partidário, identificado como quem carrega esta bandeira sou eu. E acho que esse é um ponto em que o presidente ainda ele patina em encontrar exatamente o local por onde ele pretende entrar para criar uma linha de discurso, uma linha de narrativa, como gosta de usar muito a campanha do presidente, para encontrar isso, né? É uma dificuldade, de fato. É uma derrapada, como você disse. Mas esse é um fato.
as ruas hoje, elas mostram de maneira muito mais evidente o bolsonarismo. E essa é uma imagem que talvez para algum eleitor indeciso possa representar alguma coisa. Estatisticamente falando, a gente ainda não sabe, mas o fato é que é uma imagem representativa. Essa imagem, ela vai ser usada à exaustão, inclusive para corroborar, para ajudar, para falar no popular, essa narrativa que o presidente tem de que as pesquisas eleitorais são falsas, e inclusive ontem, de cima do palanque, ele falou isso. E ele encontrou, para chamar de seu, mais um espantalho aí que tirou de dentro do armário. Se em outro momento, em outros discursos, se via as urnas eletrônicas, que ontem, aliás, não foram mencionadas no discurso em Brasília, pelo menos não me lembro de nenhuma referência direta assim, né? Houve ali alguma referência ao Supremo Tribunal Federal, em que o presidente ali abriu um certo momento para deixar que as vaias ecoassem e que falassem por seu ele, público, e falassem um pouco por ele. Eu vou chamar a atenção para dois pontos. Só uma coisa aqui, Guilherme, a gente está falando ontem, viu, gente? Porque nós estamos gravando na quinta-feira após os atos do 7 de setembro. Entendam que nós estamos falando da quarta-feira, 7 de setembro. Exatamente. É o jargão. A parte muito bem colocada aqui pelo Rodrigo. Eu acho que nesse saldo, computando aí pontos positivos, as valências aí para o presidente Bolsonaro do que foi esse 7 de setembro, eu acho que tem um problema que é temporal. A cada semana, o presidente, que identificou uma necessidade já há mais tempo por parte da sua campanha e do seu círculo político mais fechado, de que precisava dialogar com as mulheres, a cada semana ele mesmo sabota a sua própria iniciativa. Essa iniciativa está colocada, inclusive, no horário eleitoral gratuito, com uma tentativa de mostrar o presidente como uma pessoa bacana, uma pessoa que não tem arroubos retóricos de gritaria ou de qualquer até um homem sentimental, estão tentando colocar isso. Exatamente, até esse ponto. Mas a cada semana Guilherme, que se passa, o presidente tem dado mostras de que ele mesmo não consegue se conter. Ele fez isso no debate da TV Bandeirantes, agora no 7 de setembro, mais uma vez você sai com uma mesma expressão. Ricardo, pois não. Não, exatamente sobre isso, alguns aliados do presidente acharam o seguinte: olha, o imbrochável não foi bom, mas o imbrochável ainda é melhor do que se ele tivesse chamado o ministro de canalha e algo do tipo. Para o eleitor médio, pelo menos, fica como brincalhão, faz um deboche, é melhor do que antidemocrático. Muitos deles avaliaram dessa forma, porque justamente por isso. Ele até dá recados aos outros poderes, mas recados indiretos e velados. Quando ele diz, por exemplo, se eu for reeleito, eu vou colocar todos dentro das 4 linhas. Ou como ele disse antes, se eu for eleito, essa questão dos decretos das armas estará resolvida em 1 semana. Ele está dizendo o seguinte: olha, se eu for reeleito, a relação com esses poderes, eu vou endurecer a relação com esses outros poderes, né? Então esse é um ponto. E outro ponto que eu queria dizer é que dentro desses discursos, porque foram 2, né, um em Brasília e outro no Rio, o discurso do Rio teve uma parte que gerou mais empolgação dos seus aliados. Foi até um momento, inclusive, em que eu estava observando, se eu não me engano, era o Fábio Weingarten, que estava no palco, na ponta do palco, e quando o presidente fala, eu falo desse jeito mesmo e tal, mas eu não sou ladrão, e o público festeja aquilo, grita muito. Esse assessor até comemora no cantinho, faz assim com os braços e aponta para alguém como quem diz: achamos um trechinho para utilizar nas propagandas, em todos os lugares, porque esse trechinho vai fazer muito bem. Então eu acho que esse ponto foi melhor. O discurso no Rio, em geral, ajudou um pouco mais, porque ele falou de alguns temas que ele não falou em Brasília. Eu acho que o discurso de Brasília foi bem pior nesse aspecto para ele. E vou corroborar com essa sua avaliação, Ricardo, e a posição que você viu sobre o discurso de Brasília. Eu fiquei mais detidamente, aliás, do Rio de Janeiro, eu fiquei mais detidamente prestando atenção no discurso, e eu acho que ele tem um componente de funcionar como uma espécie de antídoto para o presidente, para críticas que foram geradas, se a gente se recordar, na última semana. Essa pecha que o presidente da República sempre foi capaz de colar em qualquer adversário de todos os outros foram ou são ou potencialmente seriam corruptos, mas eu não faço parte de nada que se relaciona com uma política tradicional. Ela foi, no mínimo, alvejada com a reportagem trazida pelo UOL, mostrando os recursos que foram utilizados pela família Bolsonaro e seus agregados ao longo da sua história política para pagar com recursos em dinheiro vivo, ou, quando não dinheiro vivo, cheque, ou alguma outra maneira que não pelas transações bancárias mais modernas,
E isso é uma tentativa de construir uma espécie de, me pareceu, de antídoto para esse problema. Quer dizer, eu estou avisando a todos vocês, eu posso até cometer erros sendo o presidente da República, sendo o Jair Bolsonaro, mas eu nunca poderei ser comparado com quem está ali tete a tete brigando comigo pela posição de principal candidato na preferência do eleitorado. Tanto nessa narrativa que o presidente tem usado uma expressão muito interessante para talvez confirmar essa tese que você está apresentando, Guilherme, de que o PT quer voltar à cena do crime. É algo que recorrentemente nos discursos do presidente a gente está vendo. Ontem, em Brasília, no Rio, sinceramente eu não me lembro se ele usou essa expressão. Com honestidade aqui eu não me lembro se ele usou essa frase. Não exatamente, Rodrigo, mas ele fez uma associação, inclusive próxima dessa frase que eu e Ricardo ressaltamos aqui, quando ele citava ali Nicarágua, Venezuela e um monte de outros países daquele pacote do anticomunismo, né, como é tratado na campanha, mas o presidente fez sim menções a mais ou menos essa mesma linha. E em Brasília ele falou com todas as letras, querem voltar à cena do crime. É uma expressão muito forte. É uma expressão que tem uma representatividade do ponto de vista de marketing político até, e a gente fica observando porque nós somos jornalistas, mas antes de sermos jornalistas somos comunicadores, né? Modestamente aqui eu digo que a gente entende um pouco da comunicação para além do jornalismo, e os anos de experiência no jornalismo político vão nos mostrando alguns caminhos e algumas coisas, que é uma expressão que é de fato muito forte, é uma expressão que todo mundo consegue entender o que está dizendo o presidente da República, em que pese o fato dos discursos dele não serem discursos de grande, muitas vezes, peso político, de uma grande coordenação de ideias. O presidente costuma ir e voltar em algumas ideias, né? Ele não costuma ter uma linha de raciocínio muito linear que você vá acompanhando, mas algumas expressões e algumas tiradas que o Bolsonaro usa, de fato, elas têm um efeito que colam no eleitorado. Fala, Ricardo. E é uma frase que foi utilizada contra o PT pelo Alckmin, né, em 2018, né? O Bolsonaro tirou daí, porque eles começaram a usar os vídeos do Alckmin falando que o PT queria voltar à cena do crime, para relembrar que estão aí juntos, mas eles são, na verdade, adversários. E eles gostaram tanto do efeito, de como aquilo se mexeu, que eles passaram a usar isso como falas na própria boca deles, né? Mas foi uma criação do Alckmin, que em 2018 acabou não dando certo, porque o Alckmin ficou muito mal nas pesquisas e o PT disputou lá o segundo turno, mas naquele momento o antipetismo foi suficiente, inclusive, para o PT não ganhar as eleições. Mas me chama a atenção isso, que eles pegaram uma frase que foi construída pelo vice hoje do Lula, que é o Alckmin, né? É representativo, né? É muito representativo. Sintomático. Eu vou só chamar a atenção para uma imagem com a qual, eu não sei se causou em vocês o mesmo incômodo que me causou, mas num ato do bicentenário, em que, se perguntarmos ao presidente ou qualquer pessoa que estava ali no entorno o que é que estávamos comemorando, talvez as Forças Armadas, que têm lá os seus protocolos, saibam exatamente o que estava sendo comemorado, mas fora isso, ninguém mais sabia. Mas me incomodou fortemente a presença do empresário Luciano Hang, não pela vestimenta, porque essa já está absolutamente característica, mas pela sinalização que ela gera num momento que era, convenhamos, né, num parâmetro de absoluta normalidade de se tratar um evento histórico como é o bicentenário, me chamou muita atenção a presença de um empresário que há pouco mais de 15 dias foi alvo de investigações da Polícia Federal, a pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal. Não estou aqui fazendo juízo de valor sobre os eventuais excessos que possam ter sido cometidos e que o processo se tratará de alguma maneira de revelar. Mas é que num evento com simbolismo de 200 anos, e que, muito bem dito pelo Ricardo, não teve nada praticamente relacionado a isso da boca do presidente da República, né, tenhamos tido um cenário como esse. E não apenas em Brasília, no Rio também, com a presença dele no palanque, mas lá tudo bem, convenhamos que lá era um evento eminentemente político. O vice-presidente, Hamilton Mourão, pouco apareceu no evento. O Luciano Hang estava ao lado. Ele estava na linha de trás, né? Exatamente, ele estava no segundo plano, literalmente, né, Ricardo? No segundo plano. E isso revela muito. No segundo plano. E só para complementar, não, Ricardo, e o que eu ia dizer é o seguinte... Para quem está nos ouvindo e está nos assistindo, porque tem um pequeno delay, um atraso entre Ricardo nos ouvir e a gente ouvir o Ricardo, isso é coisa da conexão. Eu vou explicar por quê, e vocês vão entender ao final deste episódio. Isso tem muito a ver com o conteúdo do que Rodrigo Freitas tem na sua caneca. Você que está nos acompanhando, que está ouvindo o 3 sobre 3, e tinha na semana passada. Já tinha na semana passada. Então, toda vez que você prestar atenção no ímpeto de Rodrigo Freitas para as suas manifestações,
lembre-se, há um conteúdo dentro desta caneca, belíssima caneca, inclusive, que temos eu, Guilherme Ibrahim e Rodrigo Freitas, e que Ricardo Corrêa terá em algum momento. Mas contaremos ao final deste episódio. Tô no aguardo. Tem um delay dessa caneca aqui pra mim também, viu? A caneca não chegou. O nosso Heron Guimarães delay certamente... funcionou por causa da caneca também. O nosso Heron Guimarães certamente está nos ouvindo, vai agilizar o envio dessa caneca. Foi feriado, não dava pra gente mandar pro Ricardo ali. Eu vou usando o copo enquanto isso. É isso aí, tome sua água, meu caro Ricardo. Mas eu dizia o seguinte, que fica muito, muito evidente essa presença do Luciano Hang no primeiro plano, o vice-presidente Hamilton Mourão no segundo, e está no segundo plano do governo também, não faz, já faz um bom tempo. Mas fica muito evidente, escancara a estratégia do presidente de transformar o desfile do 7 de setembro num comício eleitoral. Por mais que no momento oficial do evento o presidente não tenha feito uso da fala, ele foi para um trio elétrico depois, mas estava ali no mesmo ambiente onde as pessoas estavam acompanhando. O Ricardo conhece bem mais do que a gente, a esplanada dos ministérios vai poder explicar isso, mas é muito evidente, muito sintomático que ele queira transformar isso num comício eleitoral, para além de uma provocada que ele deu no ministro Alexandre de Moraes. E somada a isso, a presença de tratores do agro, que são um segmento que apoiam claramente o presidente da República, participando de um desfile que, se eu estiver errado, me corrijam, mas eu acompanho esses desfiles de 7 de setembro já há um bom tempo e eu não me lembro de haver um desfile de tratores do agro que claramente são um setor onde o presidente tem um apoio maciço e massivo. Ricardo. É perfeito a questão dos tratores. O que tinha era trator, o Luciano Hang ao lado do presidente, inclusive separando o presidente do presidente de Portugal, né? O cidadão saiu lá da Europa para um evento da independência do Brasil com Portugal, que reforça a irmandade dos dois povos, e ele coloca entre os dois um empresário vestido de verde e amarelo, que não tinha nada a ver com o evento oficial, porque aquela parte ali era o evento oficial. Parece um papagaio. E chama-me mais atenção o fato... me chama mais atenção o fato que é o seguinte, isso foi na quarta-feira. Na quarta-feira aconteceu isso. Na quinta-feira, pela manhã, tem um evento no Congresso, e o que é que acontece nesse evento? O presidente cancela de última hora a presença num evento sobre o bicentenário, em que estavam o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, do Congresso do Senado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que não estavam no evento do fim de semana, da quarta-feira, embora convidados, os ex-presidentes da República, alguns deles, Sarney, Temer, e os presidentes dos países que eram colônias de Portugal, além do próprio presidente de Portugal. Ou seja, de todos os países que faziam parte do Império de Portugal e que depois foram se tornando independentes ao longo da história, estavam presentes todos, com exceção do presidente brasileiro, mesmo o evento sendo no Brasil. O que dá uma ideia é o seguinte, que o presidente quer passar uma imagem de que ele não é o presidente, que ele é apenas um candidato. E sendo um candidato, ele inclusive pode fazer um discurso de mudança. Ontem mesmo eu estava vendo isso. Estava passando aqui um aliado do presidente com um trio elétrico, dizendo, vamos para a mudança, é hora de mudar fulano de tal com Bolsonaro. Ué, mas Bolsonaro é o presidente. A hora de mudar? Como assim? É hora de manter, né? Continuar, alguma coisa assim. Então, ele chama muito essa atenção. Ele não participa como presidente da República dos atos oficiais, não participou no Congresso, e transformou o ato oficial da quarta-feira num ato de comício, para reforçar cada vez mais que ele é candidato, né? E candidato a uma mudança, inclusive. É um dos primeiros casos registrados, imagino eu, da política brasileira, do outsider dentro do sistema. Né? Eu não me já era em 2018. Já né? era o outsider. Exatamente. Venhamos e convenhamos que de outsider não tinha nada, né? Mas para além disso que o Ricardo está dizendo, Guilherme e amigos que estão nos acompanhando, tem um outro lado. O presidente reforça aquela imagem que ele tem de homem do povo. E isso tem sido reforçado, Ricardo, muito reforçado durante a campanha eleitoral. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Enquanto fazem um evento no Palácio, com pompa e circunstância, ele está ao lado do povo, foi embora para o Rio de Janeiro, tomou banho de mar, foi ao Maracanã, falou para as pessoas, esteve ao lado dos apoiadores, fez motociata, que é uma imagem que o presidente também gosta de explorar. Essa imagem de que ele é pouco afeito aos ritos, né, da presidência da República, e é algo que, parafraseando o maior concorrente dele, nunca antes na história desse país havia sido visto até então. Né? Deixa eu trazer, vou cometer essa inconfidência aqui, de trazer para a roda dessa conversa, rapidamente, algo que me chamou muito a atenção. A gente falou do imbrochável no começo aqui desse episódio do nosso podcast.
eu fiquei profundamente incomodado de ver um presidente da República, tudo bem, é candidato à reeleição, e mesmo se fosse só na figura de candidato, mas um presidente da República, antes de tudo, ele é o presidente, fazer um evento de exaltação ao próprio pênis, ao próprio órgão genital, é de um mau gosto tremendo, é de um extremo mau gosto, para dizer o mínimo. Ainda aliado com a comparação que foi feita, sugerindo que as pessoas comparassem as primeiras damas, né? Que não há cabimento para que isso seja tratado como uma pauta de escolha política para quem vai formular política pública, para quem vai cuidar de orçamento, para quem vai definir a ocupação de ministérios e considerar esse tipo de coisa. A forma de falar, o jeito debochado de falar, a necessidade de autoafirmação da própria virilidade o tempo todo, olha, é realmente algo assim que não casa para o momento e para um evento como esse. Você pode ser popular e informal sem necessariamente recorrer a esse tipo de expediente que, sinceramente, soa como algo muito, muito estranho, para dizer o mínimo. Sim. Bom, e que vira piada, né, Rodrigo? Assim, virou piada no mundo todo, né? Assim, e chama atenção, assim, o New York Times utilizar a palavra pela primeira vez, os comentaristas todos, tornou-se uma grande piada. O Otávio Guedes, da Globo News, por exemplo, disse, bom, se era para exaltar o pênis do presidente brasileiro, não precisava ter trazido o coração de Dom Pedro, né? Eu acho que é isso, né? Virou a marca do evento, né? Ou outra dele próprio também, que ele diz, o presidente precisa que suba a linha dele nas pesquisas, e essa não sobe de jeito nenhum, pelo menos não tem subido de jeito nenhum. E várias outras piadas que foram pelo mundo afora, né? Acabou ficando marcado. Essa é a marca dos 200 anos do Brasil, do bicentenário da independência brasileira, né? Infelizmente, essa é a marca que ficou. Que coisa. Lembrar de um bicentenário com marcas fálicas não era exatamente o que imagino que o pessoal da independência lá atrás estava pensando, os Inconfidentes Mineiros e tantos outros. Aproveitando o ensejo que eu falei de Inconfidentes Mineiros aqui, vamos trazer um pouquinho da nossa conversa do 3 sobre os 3 para o nosso estado. Afinal de contas, estamos fazendo nessa semana, inauguramos as nossas sabatinas com candidatos ao Senado, primeiramente nessa semana, depois falaremos com os candidatos ao governo de Minas, para trazer ao nosso eleitor, para trazer ao nosso espectador, nosso ouvinte, nosso internauta, sabatinas que possam esclarecê-lo, para trazer questões que nem sempre são abordadas pelas campanhas, nas propagandas eleitorais e muito mais. Tivemos nessa semana já alguns dos candidatos previstos para até encerrar no próximo sábado, quando ouviremos Sara Azevedo. E aí quero iniciar aqui essa conversa, Rodrigo, colhendo a sua impressão do que tivemos inicialmente com Cleitinho Azevedo, tivemos Alexandre Silveira, tivemos o candidato Marcelo Aro, todos eles passando aqui pela nossa sabatina. Que saldo você tira dessa campanha? Algum tom de algum dos candidatos ou algo destoou daquilo que você esperava sobre eles até agora? Na verdade, Guilherme, eu vou na análise do que em comum entre os três que até agora a gente já ouviu e imagino que não vai fugir dos outros dois que ainda vamos ouvir. Uma tônica que veio entre todos eles, algo que em comum senti de todos, é a distância que há do Senado para a sociedade. Então, eu tenho notado em todos os candidatos, tanto nas sabatinas que temos feito, quanto na propaganda eleitoral de TV e de rádio, a necessidade de explicar o que faz o senador da República. E o Senado, na conformação democrática que nós temos, na formação dos poderes, no Estado democrático de direito, tem uma função, ou tem funções que são muito importantes, que deveriam ser acompanhadas de perto pelas pessoas. Basta pensar que um ministro, alguém que quer ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, já que se critica tanto muitas vezes os ministros, são sabatinados pelos senadores, entre outras tantas aqui que, se a gente for elencar, nós vamos gastar um tempo que nós não temos. Mas me chamou muito a atenção, primeiro porque o Senado geralmente é o último voto que as pessoas decidem. Elas estão muito preocupadas com o presidente e governador, depois vem os deputados estaduais e federais, e o Senado é aquela coisa assim, vamos ver aqui em quem que eu vou votar. Sim. E não pode ser assim. Porque são apenas 81, cada estado tem 3, é critério de igualdade por estado, diferente da Câmara, em que a população do estado representa a quantidade de parlamentares que existe. Então, isso me chama muito a atenção e noto que os candidatos estão preocupados com isso. Como o cenário ainda está muito aberto, há dois que despontam um pouco mais nesse momento, que são o Cleitinho e Alexandre Silveira, que já foram ouvidos por nós, inclusive. Marcelo Aro agora começa a correr mais por fora, mas chegando já com um pouco mais de
competitividade, há essa preocupação de tentar atrair o eleitor pela didática. E esse é um ponto que ele deveria servir de alerta, inclusive para nós, meios de comunicação, para que nós possamos fazer com que as pessoas entendam com mais profundidade o que é o Senado. Ô, Ricardo, as suas impressões a respeito do que tivemos até agora, você participou de todas as nossas entrevistas aqui, sempre com perguntas. Olha para esse cenário do Senado ainda com esse... ainda está com a pecha da indefinição, ou você conseguiu extrair alguma coisa que chame a sua atenção a respeito dos candidatos ouvidos por nós até agora? Não, está absolutamente indefinido. Inclusive, uma das falas de Marcelo Aro foi exatamente nessa linha, de que a definição do Senado se dá no final, né? Reforçaram mais uma vez os padrinhos, né? Me chamou muita atenção o quanto o Cleitinho se tornou de fato assim, um bolsonarista aguerrido, né? Mais até do que alguns bolsonaristas, defendendo o presidente de absolutamente tudo, não viu corrupção, não viu problema nenhum no governo, em momento nenhum, né? Me chamou bastante atenção, passou quase que a entrevista inteira elogiando o presidente e defendendo o presidente. Enquanto o Alexandre Silveira fez aquele esforço tremendo para se vincular ao que foram os governos petistas, e o Marcelo Aro, claro, fez uma defesa do governador Romeu Zema. Mas os três mostram uma confiança de que, embora esteja indefinido, né, todos podem perder, obviamente, mas todos eles mostram confiança no cenário, né? E todos eles têm um otimismo de que ao longo da campanha vão conseguir construir uma imagem muito clara. Eu acho que eles são bem distintos, né? Os três, né? São bastante distintos em relação a outros também, mas não dá para você colocar o Cleitinho, por exemplo, igualzinho ao Aro, nem ao Alexandre Silveira, né? Então, assim, não é uma escolha difícil, né? Pode até ser uma escolha complicada do ponto de vista de as pessoas não terem ali um nome que é unanimidade, nem nada do tipo, mas isso não significa que é uma escolha difícil. Para qualquer um é fácil escolher entre um dos três, né? Me parece, por mais que a pessoa pode rejeitar os três, como eles são tão diferentes, que você, bom, eu não quero esse, então eu voto nesse. Eu acho que esse é o cenário para o Senado. E me chama a atenção também, vou coadunar aqui com o Rodrigo em parte dessa visão a respeito do estar aberto e de muito mais, mas me chama um pouco a atenção a ausência no próprio discurso dos candidatos de quais são os problemas de Minas Gerais que eles precisarão defender. Minas Gerais é um estado com problemas absolutamente crônicos, sustentados por um fio muito, 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 muito pequeno da liminar do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, como equacionar dívidas do Estado, como criar receita para o Estado, ou como não perder ou fazer recomposições com as reduções, por exemplo, que tivemos nos combustíveis. Não há proposta. Há uma distância entre o papel e a percepção das pessoas, mas eu não vou dissociar tanto do que os candidatos fazem, não. Boa parte do que passam fazendo tem um olhar muito mais preocupado ao que faz numa Câmara dos Deputados do que propriamente uma defesa dos interesses do Estado. Eu não vi até agora e não sinto em nenhum dos candidatos ouvidos por nós exatamente este ponto, em que eles se colocam, de fato, como aqueles representantes de Minas Gerais no Senado Federal, ainda que isso lhes custe, eventualmente, uma rusga com o presidente da República eleito, sabe-se lá quem será, ou uma briga interna com o seu próprio partido, mas a função principal da hora zero, precípua de um senador, é fazer o interesse de Minas prevalecer sobre os interesses que possam surgir no Congresso Nacional, via orçamento secreto ou via qualquer coisa que possa existir por lá. Como teremos mais sabatinas ainda de candidatos nessa semana e na próxima, voltaremos a tratar desse assunto então. Ô, Guilherme, nosso tempo está curtinho, mas deixa eu trazer uma informação de bastidor. Por favor. Que acho que é importante, oportuna e que talvez possa ser algo até a ser discutido na próxima semana por nós aqui, com um pouquinho mais de tempo. Ouvi essa semana sobre a dificuldade evidente que existe na campanha do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Ele está querendo fazer da campanha ao governo de Minas o que ele fez na campanha de 2020, quando foi reeleito com pompa e circunstância prefeito de Belo Horizonte. Uma campanha que é ele do jeito dele, mesmo que haja a tentativa constante de vinculação ao ex-presidente Lula. Ainda há críticas ao Calil pelo jeito, às vezes, intempestivo e muito independente de querer fazer as coisas, apesar de estar sempre mostrando a vinculação
com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Explicação de alguém que está próximo dele, que eu vi de um interlocutor nessa semana, para tentar explicar um pouco o que as pesquisas estão mostrando, que é essa diferença grande que existe entre Zema e Calil. Trataremos mais detidamente sobre esse assunto na semana que vem. Antes de eu fazer aqui a revelação sobre os momentos mais importantes, não quero aqui tornar o nosso 3 sobre os 3 um momento canal 4, né, em que a gente faz o para. Porém, o tempo está me fazendo ter de fazer e tomar isso como uma regra a partir de agora. Estamos nos acréscimos. Estamos já nos acréscimos. Então vamos primeiro aqui, eu vou inverter rapidamente a ordem para que deixemos o público com a parte final sobre o conteúdo potente, diria assim, da caneca de Rodrigo Freitas. Vamos primeiro aqui à nossa parte do 3 sobre os 3, que trata do que esperar da próxima semana. Ricardo Correia, em que devemos direcionar a nossa atenção, em que o público que nos acompanha deve prestar atenção? Qual que é a sua aposta de semana que vem sobre o cenário político brasileiro ou aqui de Minas Gerais? Eu acho que semana que vem vai ser muito definitivo o que mostrarem as pesquisas, né? Claro que toda semana é importante, semana que vem teremos de novo o IPEC, Datafolha, mas depois dessa questão do 7 de setembro, fica naquela coisa de antes e depois, e a semana que vem vai ser muito definitiva, porque de agora até a eleição não tem muito outro fato novo para acontecer. O último, né, foi o 7 de setembro. A gente teve sabatinas, teve os debates, o início do horário eleitoral, e agora esse 7 de setembro foi o último. Então, o cenário que teremos na semana que vem é um cenário muito, imagino, parecido com o cenário que teremos no dia 2 de outubro. Então, a atenção é total para as pesquisas da semana que vem. Rodrigo Freitas, qual a sua aposta para a semana que vem? Guilherme, quero ver o que o TSE vai falar dos atos de 7 de setembro. Os partidos de oposição ao presidente Jair Bolsonaro já anunciaram que vão buscar, inclusive alguns partidos que são, por exemplo, como União Brasil, que é da centro-direita, o PDT, os partidos que apoiam o ex-presidente Lula, que vão buscar justiça eleitoral por causa do comício eleitoral que se tornou o 7 de setembro lá em Brasília. A conferir qual vai ser o posicionamento do TSE a respeito disso, já que, como bem lembrou o Ricardo, um pouco mais cedo aqui nesse nosso podcast, nessa nossa conversa, parece que a lei eleitoral para o presidente não vale tanto assim. Minha aposta para puxar para as coisas aqui da terra do pão de queijo é olho em Alexandre Calil e Romeu Zema. A campanha nessa semana já começou um tom de judicialização que não estava sendo visto na campanha dos dois até outro momento, e mais do que isso, houve uma retomada de um modelo de desconstrução de imagem de um e de outro, e até diria de ataques públicos um pouco mais acirrados nas suas inserções na TV e nas redes sociais, que me parecem indicar um caminho de que, de um lado, possa estar aí uma ideia de buscar uma tentativa de eleição no primeiro turno, e de outro, da possibilidade de levar uma disputa para o segundo turno, considerando as pesquisas de momento. Então, acho que o tom entre esses dois aqui no estado é importante da gente prestar atenção de como eles vão lidar, cada um aí com as suas dificuldades e com as suas potencialidades na hora do enfrentamento. Bom, para irmos à parte final, na última edição aqui do nosso 3 sobre os 3, tivemos aquele momento absolutamente épico, mas ao final um momento de satisfação em que Rodrigo Freitas revelou ali seu quase clube de coração, né? Rasgando camisa, um negócio absolutamente ímpar na história do 3 sobre os 3. Na história recente. Exatamente. Né? Foi o nosso primeiro e último episódio até então, né? Esse é o segundo só. E esperamos que o último com esse tipo de surpresa imagética para... Né? A nossa audiência não merece. Não temos lá coração para aguentar esse tipo de surpresa. Mas veja bem, Rodrigo Freitas, qual é o conteúdo desta caneca que Vossa Senhoria está... Já pelo menos 2 ou 3 vezes, já foi possível ver pela nossa live, pela nossa audiência, para quem nos acompanha nas plataformas digitais, você está consumindo com muita volúpia o conteúdo dessa caneca. O que tem dentro desse recipiente? Você sabe que a minha intuição é uma coisa bastante considerável, né, Guilherme? A minha intuição é algo forte. E eu falei na semana passada que ia revelar o conteúdo que havia na primeira caneca, que ainda nem era essa toda personalizada, bonita, que o Heron mandou fazer, do 3 sobre os 3. Eu estava tomando, e estou tomando por aqui, um chá de lótus azul. Você já ouviu falar? Já ouviu falar, Ricardo, sobre isso? Caramba, não ouvi falar, viu? Confesso que não ouvi falar. Deixa eu me reposicionar aqui, só para... Pois não, Rodrigo. Não caia da cadeira, por favor. Explique, por gentileza, de que se trata o chá de lótus azul. O chá de lótus azul é um chá que é utilizado desde o Egito Antigo para potencializar, isso mesmo que vocês estão pensando,
para aumentar a potência sexual e, segundo estudiosos do assunto, te leva até outras dimensões. Parecia que eu estava adivinhando e eu queria me tornar imbrochável. Pronto, contei. Ricardo Corrêa, me faltam palavras nesse momento para não fazer um encerramento muito rápido desse podcast, mas gostaria de contar... Não é uma rapidinha esse podcast, né? Afinal de contas. Com alguma palavra de Vossa Senhoria, alguma análise sobre o que tivemos aqui nesse momento... Apenas, o Guilherme, a oportunidade da gente deixar o espaço aberto para quem quiser patrocinar, né? Tem muita gente que patrocina esse tipo de produto e que fica a oportunidade aí para esse podcast. Enquanto isso, eu estou tomando água aqui em Brasília, mas estou tomando água porque não temos outra escolha depois de mais de 120 dias sem chuva. O primeiro objetivo agora é sobreviver, o resto a gente resolve depois. Meu Deus. Oferecimento chá de Lotus Azul, jogando a sua vida para cima. Veja bem, não é por falta de vinheta que não teremos patrocínio, ela já está devidamente criada por Rodrigo Freitas aqui. Senhores, chegamos aqui ao final do nosso 3 sobre os 3, nesse nosso segundo episódio de caneca renovada, de chá de Lotus e tudo mais. Ô, Ricardo, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima semana para essa nossa conversa. Eu que agradeço. Um abraço para vocês, gente. Vamos lá, vamos trabalhar. Rodrigo Freitas, ainda bem que nós estamos numa distância segura aqui. Semana que vem a gente está de volta, tá? Sim. Prazer sempre estar com Vossa Senhoria. Com Vossa Excelência. Uma satisfação. Eu não diria que é um prazer orgástico, não venha a ser o caso, mas é um prazer inenarrável estar com esses dois amigos aqui, falando de política, que é uma grande paixão. Até semana que vem, pessoal. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui no 3 sobre os 3. Na semana que vem a gente volta para trazer mais conteúdo do Brasil, de Minas Gerais e muito mais, sempre na nossa análise. Sempre com um trio de comentaristas para você, em qualquer das plataformas da sua preferência, pode nos acompanhar. 3 sobre os 3. Faça lá a sua inscrição no podcast para nos acompanhar. Coloque os alertas também para sempre que você precisar nos acompanhar. Sempre a gente está produzindo conteúdos novos para você. Muito obrigado, até a próxima semana.